Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um Cantos, Bexigas e Drible da Vaca, direto no buraco do seu ouvido. Você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, no YouTube, seja lá onde for, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou o Luan Carvalho e comigo eu tenho sempre o meu companheiro, minha dupla de ataque, Pedro Pellegrino. Fala, Pedrão. Fala, Luanzeira, beleza? O popular Cavani, o cara é parecido com o Cavani. Agora que eu me liguei, assim, eu falei, caramba, o cara parece o Cavani, meu. O Cavani de Itaquá. Pode me chamar assim. Olá a todo mundo aí. Vamos lá para mais um episódio especial. Hoje eu estou gravando aqui diretamente do interior, Serra Negra. E vamos lá, né? Falar sobre os assuntos legais da semana. Sim, semana com bastante emoção, hein? Bastante emoção. Pra todo Temos mundo, né? Pra São Paulino, pra corintiano, palmeirense, pra todo mundo. Boa. Menos para flamenguista. É uma semana aí recheada de coisas pra gente falar aqui. Depois de um episódio, meu, que, como eu falei, comentei lá na minha rede social, comentei com o Pedro pessoalmente, pelo WhatsApp. Foi um dos melhores episódios pra mim, na minha opinião, um dos que eu mais gostei de fazer, que foi com o Guri, pô, puta jornalista. É muita história pra contar, 1 hora, assim, foi pouco, né, pra o tanto de história que ele tem pra contar, né? Então, depois desse episódio, pô, agora a gente vai deslanchar, né? É espetacular. O Guri é um cara muito bacana, tem muita história, tem 2 livros. Acessem o episódio anterior, que ficou bem legal. A gente ficou muito feliz em fazer, que é um cara que... O cara era garoto, já estava cobrindo a Copa de 94, então ele tem muita história. E você que está chegando aí pela primeira vez no canal, esse é o 20º episódio. Temos outros episódios anteriores bem legais, entrevistas bacanas com gente muito boa. E se inscreva no canal, né? Ative o sininho, compartilhe, curta, dê o like, divulgue aí no grupo de família, de amigos. E vamos que vamos. É isso aí, Pedrão. Então, vamos aqui aos nossos assuntos do dia de hoje. Vamos começar, já vocês estão vendo aqui que eu tô com um sorriso no rosto. É porque foram definidas aí as quartas de finais da Sul-Americana e o meu São Paulo conseguiu passar de fase no sufoco, com muito sofrimento, com o Morumbi ali com mais de 50 mil pessoas pulsando pelo time. O São Paulo mostrou ali sua força da sua torcida, força do Morumbi e conseguiu passar de fase. Então vamos aqui ao resumo de como estão as quartas de finais da Sul-Americana desse ano. Uma das disputas é entre o Botafogo e o Defensa y Justicia da Argentina. O outro jogo é LDU de Quito contra o São Paulo. Depois tem Corinthians e Estudiantes da Argentina. E um duelo brasileiro, América Mineiro e Fortaleza. De um lado da chave dessa competição, cadê aqui? Eu separei aqui. De um lado da chave tá o Defensa y Justicia e Botafogo e LDU e São Paulo. Então quem passar entre esses 4 times se enfrentam nas semifinais. Do outro lado da chave tem o Estudiantes, Corinthians, Fortaleza e América Mineiro. Então, do outro lado da chave tem 3 brasileiros. Então, provavelmente, a gente vai ter um brasileiro aí na semifinal e, muito provavelmente, um brasileiro também na final. Pedrão, vamos aí aos... O que você tá achando dessa competição? Primeiro de tudo, a galera gosta de comentar que a Sul-Americana é uma Série B da Libertadores, né? Mas a gente vê que, com o passar dos anos, a competição está sendo cada vez mais disputada e estão entrando times mais bem qualificados, né? Para esse ano aí, nas quartas de finais, o que você está achando? A gente tem aí o líder do Brasileirão, a gente tem o Fortaleza que tem um trabalho do Vojvoda aí de anos, conquistando bons resultados. Tem time chato, que é o Estudiantes, a LDU, que são times carrancudos de se ganhar. Cara, o que você tá achando aí dessas quartas de finais da Sul-Americana desse ano?
Então, a Sul-Americana eu achei um torneio bacana, eu até já falei aqui no nosso podcast. Para mim, você ganhar a Sul-Americana eu acho mais válido do que ganhar uma Copa do Brasil, porque é um torneio sul-americano, um torneio Uhum. internacional, né? Que seu time tem uma projeção maior, entendeu? A Copa do Brasil, lógico, é legal ganhar, tem muito dinheiro, tal. A gente vai até falar da Copa do Brasil mais para frente. Mas eu acho que ganhar uma Sul-Americana é mais importante. Meu time, para quem sou palmeirense, eu preferiria ganhar uma Sul-Americana do que uma Copa do Brasil. Uhum. E o São Paulo aí tá nas duas frentes, né? É, até gravei você até comentou, né, sobre a Sul-Americana que está crescendo, que dá vaga na Libertadores, dá um dinheirinho bom. Tem uma final única igual a Libertadores, né? Vai ser em Montevidéu, né, esse ano. E eu até gravei um vídeo agora do meu outro podcast, que é o Cinco Coroas, e que eu falo de uma camisa da Mercosul, né? Até mostrei o patch assim da Mercosul. E para mim esse torneio era muito difícil ganhar, porque eles pegavam os principais times assim, né? Os quatro grandes da Argentina, Brasil, Uhum. Uruguai. E então eu acho super válido esses torneios, né? Lá na Europa tem até um terceiro torneio, né? Sim. Uma terceira Sul-Americana, terceira Uhum. Europa, né? E eu acho válido. Na minha opinião, uma semifinal vai ser Botafogo e São Paulo. E para mim, o vencedor vai ser campeão dessa Sul-Americana. Quem Ah, passar de legal. Botafogo e São Paulo vai ser o campeão. Uhum. E você, Luan, como você assistiu aí seu time ganhar bem, né, do São Lourenço, que é um time fortíssimo da Argentina? Sim. Antes da gente iniciar o programa aqui, a gente tava no off, eu tava comentando que ontem eu tava na festa da firma e tal, né? E aí foi bem na hora do jogo, calhou de ser bem na hora do jogo. Mas assim, curtindo a festa e com o celular atualizando toda hora, o Globoesporte.com pra ver o resultado do jogo. E cara, fiquei bem feliz assim com o desempenho da equipe, porque o São Paulo vinha aí de 5 jogos sem ganhar, né? 5 jogos sem ganhar. Tava assim. é, os próprios torcedores, né? Assim, o torcedor de São Paulo é muito, muito engraçado. O Twitter do São Paulo, né, é muito engraçado, porque se acontece qualquer coisinha assim, a gente já comentou em outros episódios, a galera começa que, pô, o atacante é ruim, o técnico é burro, não sei o quê. E assim, a gente sabe que o time do São Paulo, ele, como a maioria dos times no Brasil, né, existem oscilações, né? Então, nessas curvas, né, de oscilação que a gente não pode deixar se cair nessas no grupo da galera, né, que acha que tá tudo ruim, que tudo é sempre ruim, que os jogadores estão sempre ruins. Então, o que a gente espera é que quando houver um momento de oscilação, a curva para baixo não seja tão funda, né? Então o time vai oscilar, mas oscila 2 jogos, 3, não caia tanto de rendimento, porque sabe que em momentos de reta final da temporada, você perder 2 jogos pode acabar com um campeonato, né? Então, houve esse momento de oscilação do São Paulo aí, né? Passou aí 5 jogos sem ganhar, empatou, perdeu outros, perdeu no final de semana pro Atlético Mineiro. Eu tava lá no Morumbi e vi um time do São Paulo assim com muita dificuldade de criar. Tinha posse de bola, conseguia criar, assim, mas sabe aquela posse que o penúltimo passe, que é aquele passe para deixar o cara na cara do gol, não rolava. E não sei se era por nervosismo, por pressa de fazer um gol, porque o São Paulo no domingo tomou um gol com 4 minutos do Atlético Mineiro, um golaço do Hulk, de fato foi bem assim na minha frente, onde eu tava, e ele chutou, falei, quando Golaço. a bola foi caminhando pro gol, falei, não é possível, o Rafael vai pegar, pô. Mas ele saiu atrasado, não sei o que aconteceu, não acreditou que o Hulk fosse chutar dali, a bola nem foi com tanto efeito, nem foi assim o chute mais forte do Hulk. Acabou entrando, Já São Paulo. muda todo o jogo, né? Todo o esquema tático ali, Sim, né? nossa, com 4 minutos, aí meio que deu uma bagunçada no time. Então, essa vitória, essa classificação contra um time argentino que, quando tá com o resultado favorável, sabe jogar com regulamento debaixo do braço, né? Fazendo catimba, demorando, provocando o adversário para ter uma expulsão, para ter uma briga, para minar ali as chances, né? E o São Paulo conseguiu. Então, fiquei feliz e acredito que essa partida pode ser uma expressão que tá
sendo bastante usada hoje, que virar a chave, né? Acredito que essa partida contra o São Lourenço serviu para mostrar assim, pro time assim, ó, a gente oscila, mas a gente tem qualidade, se a gente se juntar, ter tranquilidade, mesmo nos momentos que a gente oscilar, a gente vai conseguir reverter. Então, fiquei bem feliz por isso. E acredito também que o São Paulo passando ali pela LDU, o Botafogo também, que provavelmente deva passar, eu acho que vai ser uma boa semifinal, né? E também uma final única, tudo pode acontecer, né? Então, se calhar de ser o Estudiantes da Argentina lá na final, ou se ser algum outro brasileiro, né? O América, o Fortaleza ou o Corinthians, um jogo de final única é sempre tenso, né? Então, mas tô confiante, cara, tô confiante, eu espero muito que o São Paulo consiga levantar uma taça esse ano, que estamos precisando, hein? Estamos precisando. E agora acho que essa piada de a Sul-Americana ser a Série B, né, da Libertadores, acho que já tá caindo um pouco, porque a gente tá vendo que são times bem fortes disputando. Pô, o Botafogo aí, líder do Brasileirão disparado, disputando uma quarta de final. O Estudiantes, o próprio Fortaleza aí, né, como eu já disse antes. E o América, né, da nossa amiga Sara, que tá aí na zona de rebaixamento do Brasileirão, lanterna da competição, mas tá lá, chegou nas quartas de finais aí com muito sufoco. Então a gente vai ter o líder do Brasileirão e o lanterna disputando uma quartas de finais de uma competição internacional, né? Então vai ser bem interessante. Não, e o Botafogo, ele tá tão na frente dos outros no Brasileirão, tá 13 pontos à frente do segundo colocado, que é o Flamengo, né? O Grêmio, não lembro agora. Uhum. Acho que é o Flamengo. Que ele pode até poupar ali no Brasileirão, sabe? E se dedicar à Sul-Americana. Então ele pode conseguir esses 2 títulos, né? Pela vantagem que ele construiu ao longo do Brasileirão, né? Exatamente. Isso E dá poderemos tranquilidade pro time, né? Porque dá pra dar uma experimentada, tal, né? Colocar uns jogadores que não tem muita rodagem no Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. E poderemos ter, né, uma final São Paulo e Corinthians. Os times, a gente vai até falar daqui a pouco, os times vão decidir aí a semifinal da Copa do Brasil. E dependendo de como for, vamos supor, né, que o Corinthians passe. Eu acho que o Corinthians vai passar na Copa do Brasil, mas o São Paulo pode até dar o troco na final da Sul-Americana. Fortes emoções aí, né, pros torcedores de São Paulo e Corinthians. E, Pedrão, falando em competição internacional, agora já que a gente falou aí da Série B, da Conmebol, vamos falar da Série A então, né? Copa Libertadores desse ano, classificações sendo decididas essa semana, fortes emoções, a gente teve aí confrontos bem legais. Deixa eu pegar aqui, ó, vamos passar o resumo aqui do que vai rolar nas quartas de final. Quartas de final já tem clássico, ó, clássico argentino, Boca Juniors contra o Racing. Depois tem o Deportivo Pereira, que é o estreante da Libertadores, já chegando nas quartas de final. Deportivo Pereira contra o Palmeiras. Tem também o Bolívar. Sim. E o Bolívar contra o Internacional que eliminou aí o River Plate. E depois o Fluminense contra o Olímpia. Então, na Libertadores, a chave, cadê aqui? A chave ficou da seguinte forma. Deixa eu pegar a imagem aqui, cadê? Que nas competições da Conmebol, diferente da Champions League, que tem sorteio nas oitavas, sorteio nas quartas, na Conmebol não tem isso, né? Quando é definida a chave, vai aquela chave até o final. Então é importante a gente saber quem tá de cada lado, ó. De um lado tá o Racing, o Boca, o Deportivo Pereira e o Palmeiras, e do outro lado da chave tá o Bolívar, Internacional, Fluminense e o Olímpia do Paraguai. Então esses times podem se enfrentar ali depois numa possível semifinal. Pedrão, então a gente falou aí, deu um destaque pro São Paulo, mas vamos falar do Palmeiras, né, cara? Mais um ano aí, o time disputando um mata-mata de Libertadores contra o Atlético Mineiro, e mais um empate, né? Mas dessa vez foi um empate que é diferente, né? Porque o Palmeiras tinha ganhado lá em Minas. Como que foi você assistir esse jogo aí? Tava confiante pro Palmeiras passar mais um ano? Como é que foi pra você? Eu estava confiante,
principalmente pelo resultado do primeiro jogo, né? Normalmente eu sempre uso essa desculpa. Quando o Palmeiras é eliminado, eu falo, também perdeu o primeiro jogo, ou empatou o primeiro jogo. Dessa vez foi ao contrário, né? Pô, jogamos bem no primeiro jogo, ganhamos lá no Mineirão, é sempre difícil, e conseguimos manter ali o 0-0, né? Mas o jogo foi bem preocupante, assim, eu achei. Toda hora eu tava achando que o Galo ia fazer um gol ali, sabe? No final do jogo, levar para os pênaltis. Porque, assim, futebol a gente sabe como é difícil, né? E é difícil você eliminar um time 3 anos seguidos, né? É, em 2021, o Palmeiras ainda tinha um gol fora, né? Então ele fez o gol ali com o Dudu e acabou ganhando porque tinha empatado 0-0 o primeiro jogo e 1-1 acabamos levando. E no ano passado ganhamos nos pênaltis, depois de estar perdendo de 2-0 no Mineirão, empatar e aí em casa, com 9, empatou de novo 0-0, né? E conseguiu levar para os pênaltis e acabou ganhando. E esse ano, sabe quando você sente assim, você fala, meu, pô, um ano vai dar zebra, né? Mas o Não, Abel e ali, o São Paulo fez questão de ressuscitar, né, o Galo no domingo. Galo que tava é, aí 10 partidas sem ganhar, o São Paulo foi lá e deixou o Galo ganhar. Então você fica, putz, caramba, sim. ganhou de São Paulo, vai vir confiante, então... Não, e o Felipão falou, ele falou, ó, esperem que no jogo contra o Palmeiras não vai ser moleza. O Felipão nunca tinha sido eliminado nas oitavas de final na Libertadores. Você vê o retrospecto do cara, né? E o Palmeiras consegue, pelo 6º ano consecutivo, ir para as quartas de final da Libertadores. É uma marca que só o Boca Juniors conseguiu ali de 2000 a 2005. Né? Eles ganharam 3, 4 títulos ali. Então, foi um jogo difícil, né? Mas é jogo de Libertadores. É isso, é lutar até a morte. O Zé Rafael foi o melhor em campo ali, o cara é um monstro. Uhum. O cara é o trem mesmo, o cara não perde uma bola, é impressionante. E olha que o Abel na coletiva falou que ele tá jogando com 70% do físico ali dele, sabe? E impressionante. Assim, Libertadores, meu, você nunca pode achar que, pô, agora tá fácil, Sim, Desportivo Colombiano sim. e tal, que é um time colombiano, mas eu acho que tem tudo para ser um Palmeiras e Boca na semifinal. Tem a mística que o Palmeiras sempre é eliminado pelo Boca, né? Mas talvez seja agora a hora de De dar quebrar, revanche, né? finalmente. E eu tô achando que vai ser uma final Palmeiras e Fluminense no Maracanã e vai ser legal. Caraca, final brasileira também, né? Mais um ano de final brasileira aí. É... O que eu achei interessante, cara, dessa oitavas de final, né? Foi o Deportivo Pereira aí, que é o time estreante, disputou contra o Independente Del Valle, né? Que é um time que ganhou a Sul-Americana, né? Ano passado do São Paulo, conquistou a vaga aí para Libertadores. E é um time equatoriano que tem um projeto de futebol bem legal. Já tem alguns anos que vem apostando ali na base do seu time. É um time que, mesmo quando há troca de técnico ou quando há uma troca muito grande no elenco, joga sempre da mesma forma. Então é algo que é bem pensado e é sempre bom quando a gente vê assim projetos que são bem pensados, tendo bons resultados, né, no futebol. Mas a gente sabe que as competições de mata-mata sempre tem um espaço para zebra e o Deportivo Pereira foi a zebra aí desse ano, né? Estreante de Libertadores e já chegando numa quarta de final. Outro resultado que eu achei interessante também foi o nosso Atlético Paranaense, o Furacão, né? Disputou ali contra o Bolívar, né? O time da Bolívia. Perdeu o primeiro jogo lá na Bolívia por 3-1. E na volta aqui na Arena da Baixada, a Liga Arena, né? Ganhou de 2-0 e o jogo então foi pros pênaltis, né? Ficou no agregado ali 3-3. E nos pênaltis, o Atlético Paranaense acabou perdendo pro Bolívar. Então, pra quem acha que o time boliviano vem só pra passear, vem só pra tomar de 5, 6, aí. Bolívar tá chegando numa quarta de final, né? Da Libertadores. E agora, né? Pras quartas, é tudo ou nada, né? Só clássico. Vão ser jogos bem disputados. Eu acredito também que o Palmeiras e o Boca pode ser um dos
postulantes, né, a ser finalista. E do outro lado, talvez o Fluminense também seja grande favorito ali. Mas o Internacional é um dos times que esse ano a gente já comentou bastante deles aqui, que é um time que não consegue engrenar um bom futebol, não consegue mostrar muito, parece que às vezes vai, às vezes não vai, mas eliminou o River Plate. E assim, esse é um dos tipos de jogos que dá uma puta moral pros caras, né? Então, o Internacional vai enfrentar o Bolívar, tá do lado da chave do Fluminense, né? E se passar pelo Bolívar e for pegar um Fluminense numa semifinal, é um clássico brasileiro, né? Então, não sei, talvez o Internacional possa ser aí uma grata surpresa. E em competições de mata-mata assim, às vezes é normal a gente ter um time que é muito favorito e um meio que surpresa, meio zebra. Então, se a gente for ter de um lado um Palmeiras ou um Boca sendo um super favorito, talvez o Internacional do outro lado possa ser esse outro finalista que seja a zebra, né? O time que conquistou a vaga na raça ali, né, do outro lado. Então, essa Libertadores desse ano, que vai ser a final no Maracanã, vai ser de pegar fogo. A gente teve uma final em 2021, né, no Maracanã, que foi Palmeiras e Santos, mas só que tava 2020, sem torcida, né? 2020. 2020, tava assim, parte sem torcida, né, porque ainda teve um pouco de público lá. Mas esse ano pretende ser ali recorde de público no Maracanã, 80 mil, 70 mil. Então, a glória eterna desse ano vai ser bem legal. E, Pedrão, Libertadores aí pro Palmeiras, pro Brasileirão, cara, você acha que agora que o Palmeiras tem só essas duas competições, né, já saiu da Copa do Brasil, você acha que o Palmeiras pode, assim, já que o Botafogo tá tão lá na frente, o Palmeiras pode, assim, usar meio que o Campeonato Brasileiro como teste de alguns jogadores, algum esquema e tentar focar mais na Libertadores, ou ainda dá para o Palmeiras mostrar assim, um bom desempenho no Campeonato Brasileiro e tentar buscar, assim, claro, o futebol tem muitas surpresas, não dá pra gente, a gente acha que o Botafogo merece o título, mas nunca dá pra cravar, né? A gente teve ali, até ano passado o Arsenal ficou 10 pontos também na frente do Manchester City, lá no campeonato inglês, e perdeu o título ali nas últimas 3 rodadas. Você acha que dá pro Palmeiras, assim, dar uma beliscada, dar uma apertada no Botafogo, deixar um pouquinho mais difícil o campeonato pra eles? Então, antes de falar do Palmeiras, não, você falou da Libertadores, e que assim, a Libertadores 2020 foi em 21, mas Ah, sim, acabou verdade, sendo a duas, final. né? Uhum, Acabou sendo duas em 21, a de 20 e a de 21 mesmo, né? uhum. E outra coisa também em relação ao Fluminense e Inter, né? Quem tem mais tradição na Libertadores é o Inter, né? Que tem 2 títulos. Então, às vezes Libertadores é tradição. É aquilo, o time que tem mais camisa na competição, pode até, como você falou do Inter, pode ser que o Inter passe ali, vai para a final e, Uhum. né? Agora, e sobre o Bolívar também, o Bolívar era do grupo do Palmeiras, né? O Bolívar, inclusive, a primeira partida que o Palmeiras fez na Libertadores, esse ano, ele perdeu para o Bolívar, lá na Bolívia, Sim, porque lembro. o Palmeiras entrou com as reservas, porque estava na final do Paulista e tal. Uhum. Então, é muito difícil enfrentar times bolivianos, né? Principalmente lá. E como eu falei, é a primeira partida que resolve. O Bolívar ganhou de 3-1, primeira partida do Atlético Paranaense. É muito difícil você reverter, né? E sobre o Palmeiras, assim, Brasileirão, sinceramente, eu acho que quem vai crescer, porque agora só tá no Brasileirão, é o Atlético Paranaense, o Galo e o Flamengo. O Flamengo ele tem a Copa do Brasil e tal, Uhum. mas os 3 times vão melhorar a sua colocação ali, né, no Brasileirão, principalmente o Furacão e o Galo, porque são a única competição que sobrou para eles. Então acredito que o Atlético Paranaense vai subir ali um pouco e pode até incomodar, e o Flamengo também, e o Galo, principalmente, que só está na Libertadores agora, né? E lembrando que o Flamengo, né, perdeu aí para o Olímpia, a gente não imaginava isso. O Flamengo sempre é favorito, pelo menos, a chegar na final, ainda é favorito a ganhar a Copa do Brasil, mas agora está em crise, não sabe se manda o São Paulo Sim. embora. Se o São Paulo vai
se vai ter mais outro preparador que vai bater em algum jogador aí e tal, né? Esse é um assunto que a gente não chegou a comentar, né? Porque a gente teve o episódio de entrevista na semana passada, que foi essa montanha-russa de emoções, né, que aconteceu no Flamengo, né? Teve o caso do Pedro aí, que parece que não ficou contente por não entrar no jogo e tal, e aí discutiu com o preparador físico no vestiário. E o preparador partiu para agressão física para cima dele, né? Bateu, ele fez boletim de ocorrência lá, fez corpo de delito, saiu um pouco machucado. E o preparador físico foi mandado embora. Ficou aquela dúvida, né? O preparador físico foi embora. Será que o São Paulo vai perder o elenco? Será que não vai rachar? Acabou que o São Paulo ficou. O time do Flamengo aí teve um jogo durante o final de semana contra o Cuiabá. Eu tô dando risada porque eu lembrei do Daverson. E o Daverson ele é o personagem principal aí dessa campanha, dessa história do Cuiabá na Série A desse ano, né? E claro, ele gosta de aprontar ali contra o Flamengo. No final de semana, o Cuiabá ganhou de 3-0 do Flamengo, então todo mundo já ficou assim, caramba, será? Mas o Flamengo tava, assim, confortável porque tinha ganhado o primeiro jogo, né? Do Olímpia no Maracanã, de 1-0. Então tava assim, confortável, sabia que o Olímpia iria vir pra cima e que ele tem um time que com bons jogadores no meio de campo, no ataque, então pra ter um contra-ataque ali que matasse o jogo, iria ser relativamente fácil. E foi até o que aconteceu, né? O Flamengo saiu na frente, né? No primeiro tempo, o Flamengo fez o primeiro gol, mas aí ainda no primeiro tempo o time do Olímpia empatou o jogo, então deu aquele gás no time, né? Apesar do time não ter criado, assim, chances claríssimas, né? 2 bolas paradas aí definiram o jogo. E aí a gente fica com essa pergunta, né? O que será do técnico do Flamengo? Talvez no próximo episódio que a gente for falar aqui, discutir, talvez o São Paulo já não seja mais o técnico do Flamengo. Mas hoje então. Agora, essa eliminação, assim, eu tô vendo, assim, de ontem pra hoje, os jornais esportivos, né, os comentaristas falar que é um dos maiores fracassos aí dos últimos anos, o maior fracasso desse ano do Flamengo. Então, assim, era um dos favoritos, né, pra conquistar esse ano. E também deixa a marca, né, fala, ó, não existe bobo, competição de mata-mata é muito sensível, são 2 jogos, são 180 minutos de eliminatória, você tem que estar focado do primeiro minuto do primeiro jogo ao último minuto do segundo jogo, prorrogação e pênaltis, porque não dá pra vacilar, tem que manter o foco, não dá pra achar que já ganhou, porque 15 minutos pode sair 2 gols e virar. Então, o Flamengo mostrou aí que o futebol sul-americano não é só brasileiro que tem força, né? Os outros times aí, paraguaios, argentinos, bolivianos, também tem garra e sabem mostrar a sua força, né? E uma coisa também em relação ao Flamengo, eu estava até vendo linha de passe ontem da ESPN, não sei se foi o Bertozzi ou se foi o William Tavares que comentou, que o Flamengo desde 2020, que foi campeão brasileiro, o Flamengo não fica em primeiro lugar ali no Brasileirão, sabe? Ele não é o líder. Então, faz 3 anos que o Flamengo, com essa potência, com esse dinheiro, ele não consegue se dedicar ao Brasileirão ou disputar ali, sabe? A Vera mesmo. Uhum. E é um pouco de vergonha, né? Porque com tantos craques, com tanto dinheiro, você há 3 anos não consegue meio que largar a mão do Brasileirão, tá errado, né? Uhum. E você falou do Palmeiras, eu já acho ao contrário, assim, não ao contrário, ao contrário do Flamengo, entendeu? Porque o Palmeiras, assim, não tem banco, né, não tem reservas, você olha para o banco, só tem moleque de 17, 18 anos, Uhum. além contratou o avião. Então, eu acredito que o Palmeiras, assim, lógico, tem que ficar ali no G6, G4 ali, mas, vai poupando, porque o foco é Libertadores mesmo, é aquilo, só falta 5 jogos para chegar à final e tentar ser tetracampeão, então não dá para disputar, na minha opinião, né? Foco na Libertadores mesmo, porque deu certo em 21,
né? O Palmeiras saiu da Copa do Brasil em 21, acabou ganhando a Libertadores. Sim. Ano passado saiu, né, na Copa do Brasil, acabou sendo campeão brasileiro, tá? Então, eu acredito que tem que é foco na Libertadores total. E agora o Flamengo, que tem um elenco forte, né? O Galo, né? Esses dois times, eles podem crescer no Brasileirão. Boa. Pedrão, vamos sair aqui um pouco das competições aqui da América do Sul e vamos falar um pouquinho de Mundial, né? A gente tá aí no mês de Copa do Mundo Feminina. A gente falou que iria conversar aqui um pouquinho mais sobre a Copa do Mundo Feminina. A gente tava assim, esperando que o time se classificasse pelo menos até as oitavas, né? Porque foi um grupo relativamente fácil. Mas, como a gente disse agora, não existe bobo no futebol. A seleção brasileira de futebol feminino acabou ficando na fase de grupos, algo que não acontecia há muitos anos. Deixa eu abrir a tabela aqui. Atualmente, ó, enquanto a gente está gravando esse episódio, vão rolar amanhã, no sábado, 2 jogos, né? Austrália e França e Inglaterra e Colômbia, que estão já nas quartas de finais da Copa do Mundo. Mas então a gente vai entrar aqui no detalhe só da seleção brasileira, da nossa seleção. Pedrão, o que você achou aí do desempenho das meninas? Você esperava um pouquinho mais? Aquele primeiro jogo ali contra o Panamá, que o Brasil ganhou de 4-0, teve bons lances, deu uma enganada assim na gente e tal. O que você tá achando da seleção, dessa Copa do Mundo? E claro, você acha que a Pia, técnica da seleção, tem que continuar ali aí pro próximo ciclo de Copa do Mundo? O que você acha? Então, para ser sincero, assim, eu não consegui acompanhar muito, né? De Eu só vi, madrugada, jogos, né? De manhã. eu só vi os comentários, melhores momentos, tal. Mas a seleção brasileira não era favorito, sabe? Era aquela coisa de, vamos torcer, vamos fingir que ela é favorita, né? Porque a gente sabia que seria muito difícil. Uhum. Mas o primeiro jogo, como você falou, todo mundo, caramba, Ari Borges ali fez um hat-trick, né? Jogou bem pra caramba o Brasil e deu aquela esperança, mas a gente já, em Copa do Mundo acontece muito isso. Um time vai super bem na primeira partida, depois perde as 2 próximas e é eliminado. Acontece muito isso. Ou tem muito, a Itália acontece muito isso. Ela começa mal a Copa do Mundo, Uhum. melhorando e acaba sendo campeã mundial no masculino, né? Então, mas eu vi muitos comentários de que a Pia morreu com algumas substituições, assim, acabou não fazendo, deixando a Marta no banco. Foi muito estranho, né? Ninguém entendeu. Ela não levou a Cristiane para a Copa do Mundo, que é uma das principais artilheiras do Brasil. Então, eu acredito que eu acho que ela vai sair, né? Não vai ser mais a técnica do Brasil. Tem um excelente técnico que é do Corinthians, que ganha tudo. Esqueci o nome do cara. Sim, O cara estão especulando ele aí, né? Sim, o cara ganha tudo pelo Corinthians ali com o futebol feminino. Então, tomara que seja ele, né? Porque o cara já conhece ali os jogadores do Brasil, apesar que muitas jogam fora. E vai ser legal os momentos finais aí da Copa do Mundo, que já tem uma semifinal garantida, que é Espanha e Suécia. A Suécia eliminou os Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos, em todas as Copas do Mundo, pelo menos chegou numa semifinal, ganhou 4 ou 5 vezes. E, e vamos ter um campeão inédito, né? Porque do outro lado, a Austrália, a França, Inglaterra e Colômbia, que vão decidir a próxima semifinal, e nenhum desses times foi campeão, né? Então vai ser legal. Teremos um campeão inédito aí. E você, o que você achou do Brasil? Cara, eu assisti todos os jogos, né, do Brasil, assim, meio com o olho aberto, meio com não, dormindo 5 minutinhos, né? Mas, cara, foi assim, bem. O início da competição foi bem legal porque a seleção brasileira, né, já vinha ali da finalíssima, né, que foi a confronto ali do campeão da Copa América, Brasil, o campeão da Eurocopa, Inglaterra. Jogou em Wembley esse ano ainda. E eu via um time bem organizado, com bastante vontade assim de ganhar. Deu trabalho para a Inglaterra, jogando no Wembley lotado, com 80 mil espectadores lá.
foi até o final, conseguiu levar o jogo para os pênaltis, e aí teve depois esse primeiro jogo aí da seleção na Copa, então 4-0 assim já logo, e já opa, tamo bem, agora é a França, a gente segura um pouquinho o resultado, e aí contra a Jamaica a gente também vai ganhar de um resultado elástico. E aí, no segundo jogo já, o time do Brasil já começou a ver que quando joga contra um time melhorzinho já encontra um pouquinho mais de dificuldades, mas parecia estar controlado, né? Porque a França saiu na frente, depois o Brasil conseguiu empatar numa boa jogada, e depois o jogo parecia estar, assim, controlado, né? Mas num lance de escanteio ali, um erro na marcação. Depois foi engraçado que na entrevista coletiva pós-jogo, a própria jogadora, né, comentou que a Pia tinha dado a orientação para sempre ficar na bota da zagueira da França, que é uma das mais altas e uma das que mais faz gol de cabeça. Sempre ficar nela, não olhar para a bola, marca ela corpo a corpo. E aí, quase no, assim, faltando 10 minutos, 5 minutos para acabar o jogo, um escanteio, a jogadora decidiu por conta própria, falei, não, eu vou marcar por zona. E aí a zagueira passou por trás, sozinha, livre, fez o gol. E a França acabou saindo com a vitória. E aí todo mundo ligou ali o sinalzinho de alerta. Será que a seleção brasileira? Não sei. O time tá mostrando ali uma bagunça assim, tática um pouco, talvez. A Jamaica tinha vindo de um 0-0 com a França. E depois ganhou do Panamá, então tava confortável. A Jamaica poderia só empatar o jogo, não tinha que ir pra frente. E já tinha mostrado que tinha um bom time defensivamente, né? Porque empatou com a França. Então, nesse jogo contra a Jamaica, a gente ficou assim, vai parar um ônibus lá na frente da área da Jamaica e vai ser difícil. E aí foi bem que você falou. A Pia morreu com muitas substituições lá, ficou com o mesmo time um tempo inteiro, depois foi fazer a primeira substituição, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Então, viu que assim, não estava dando certo, já mudando o intervalo, muda com 15 minutos do segundo tempo. Mas ela depois mesmo, né, na entrevista coletiva, falou que demorou mesmo para fazer as substituições e acabou botando água aí, né, tá atrapalhando a nossa festa. A gente que achava que seria um grupo relativamente fácil, a gente estava assim, só pensando se iria passar em primeiro ou em segundo, em quem iria pegar nas oitavas, se fosse uma Alemanha. E acabou que atrapalhou aí na nossa festa. E também quando ocorre essas eliminações, é o momento perfeito para vir os questionamentos. Será que o futebol feminino brasileiro está tendo bom investimento? Os times estão levando a sério isso e tal? Mas muito se falou que essa eliminação exclusivamente não dava para colocar a culpa, o peso, né, em investimento, porque foi puramente falta de futebol. Então, triste por essa eliminação, mas continuo acompanhando aí a Copa Feminina, tô gostando dos jogos, estão tendo jogos bem disputados, e Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Sempre tem uma zebra, sempre tem um time que começa a ficar eliminar gigantes, né? A gente tá vendo aí a Colômbia, que conseguiu ser o único sul-americano aí, né? Nas fases de mata-mata, então tô acompanhando aí, vamos ver como é que vai ser essa final de um campeão inédito, né? Então vai ser bem interessante aí essa reta final de Copa do Mundo feminina. A Colômbia é o Marrocos do masculino, né? Sim. E vai pegar aí uma Inglaterra, né? Quando você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente você já vai saber esse resultado. Mas a gente, como sul-americanos, espera aí que a Colômbia faça uma baguncinha lá, né? Na Copa do Mundo. Espanha e Suécia vai ser um jogaço, hein? Sim, também. Pedrão, vamos falar aqui do nosso próximo tópico, que a gente até já comentou um pouquinho, né? Que é a última rodada aí do Brasileirão. Brasileirão finalmente aí chegando ao fim do seu primeiro turno. Botafogo disparadaço lá na frente, Botafogo tem 12 pontos, 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Flamengo. A gente já tá aí discutindo, será que vale assim um esforço a mais para tentar buscar o título, se usa o campeonato como um treino de luxo para as outras competições. Uma coisa é certa, Botafogo aí
teve troca de técnico, não caiu de rendimento. Então, grande chance da gente ter um campeão brasileiro aí inédito nos pontos corridos, né? Que o Botafogo já foi campeão em 95, mas ainda não era na era de pontos corridos, né? Então, o primeiro título do Botafogo nessa nova era de pontos corridos. Pedrão, pra gente adiantar aqui, como a gente já falou um pouquinho de Campeonato Brasileiro, faz um resumão aí, o que você achou aí do primeiro turno do Brasileirão e se os 4 primeiros vai mudar muita coisa, a zona de rebaixamento vai mudar muita coisa, você acha? Bom, nessa próxima rodada aí vamos ter um jogaço que eu acho que vai ser Flamengo e São Paulo, né? Vamos ver o Flamengo aí depois de ser eliminado na Libertadores, você vai querer mostrar serviço, e o São Paulo acabou de ir para a semifinal Sim. da O que Sul-Americana, pode das ser quartas. a estreia do Rames Rodrigues, né? Também. Esqueci de mencionar isso também. O São Paulo para a Sul-Americana, para as quartas de final, vai ter o James Rodrigues e o E Lucas, o né? Lucas, né? Já O é Paulo vai dois ter grandes reforços, hein? grandes reforços. E teremos engraçado que vai sábado, vai ter a primeira a rodada do Brasileirão, vai começar essa 19ª rodada aí, com Botafogo e Inter, e vai até terça-feira que vem, com Atlético Paranaense e Cuiabá. Terça-feira, dia 15 de agosto, às 8 horas. Bragantino e Vasco, né? O Vasco ali tem que ganhar de qualquer jeito para poder sair da zona do rebaixamento. Uhum. Galo e Bahia, dia 13, domingo. Eu falei que o Galo também, agora só tem o Brasileirão, então ele vai ter Sim. que dar uma recuperada. E o Botafogo e Inter vai ser um jogaço, né? Mas eu acho que o Brasileirão como eu falei, o Botafogo tem tudo para ser campeão. Pela primeira vez, como você comentou, dos pontos corridos. E o São Paulo ali está em nono, também vai. Se não conseguir. Aqui está em muitas competições, né? Copa do Brasil, Uhum. Sul-Americana, mas provavelmente, né, talvez vai ganhar algum deles. Então, mas pode melhorar um pouquinho ali a sua classificação também. O Galo está em 10º, o Santos em 17º, né, o primeiro ali da zona da degola, vai fazer de tudo para sair dessa zona do rebaixamento. O Santos nunca foi rebaixado. E o engraçado é que tem uma diferença do oitavo colocado para o segundo lugar, são 3 pontos só, né? Sim. Então é um Brasileirão muito equilibrado, tirando o Botafogo, que está disparado. O Corinthians está em 14º também. Então o Corinthians ali também, se não conseguir ir para uma final de Sul-Americana, tem que melhorar muito seu rendimento no Brasileirão, porque Uhum. tá ali perto ali dos 4 últimos, né? Sim. Vamos Esse, ver. esse campeonato parece que as grandes emoções vão ficar ali do meio da tabela pra baixo, né? E também esse bolo aí de gente que tá tudo junto, né? Do segundo ao oitavo aí, só com 3 pontos de diferença. É uma rodada, né? Então, numa rodada, muitas posições podem mudar. O time engata 2 vitórias seguidas, muda muita coisa, né? Então, vai ser essa briga aí, né? Do meio da tabela ali, pra ver quem vai pra Libertadores, pré e Sul-Americana. E a briga aí gigantes, né? Da zona do rebaixamento. Uma parada que eu achei interessante esses dias, que eu falei, pô, tem que comentar isso no podcast, é que dos quatro times que estão na zona de rebaixamento, atualmente 2, né, são SAFs, né? O Vasco e o Coritiba são times aí que tiveram as suas SAFs aí concretizadas. Quando o Bahia também estava na zona de rebaixamento, eram 3, né? 3 dos 4 times que iriam cair para a Série B são SAFs, né? Então, a gente comentou com a Fernanda, né, sobre essa mudança de SAFs que ela estava gostando, mas a gente vê, né, que se não é bem planejado, não é uma injeção de dinheiro que vai fazer o time mudar da água pro vinho, né? Então, a gente tem aí o Vasco, que é um dos que tá aí mais sofrendo, né? Conseguiu uma primeira vitória aí em São Januário, quase terminando o turno na Bacia das Almas. Então, o Campeonato Brasileiro aí, a zona de rebaixamento vão ser grandes emoções. Aí o Ameriquinha, né? O Ameriquinha caiu aí na zona de rebaixamento. Teve o Wagner Mancini aí demitido, finalmente, depois de anos aí, né? Uns bons 2, 3 anos aí no time. Foi mandado embora, teve um novo técnico aí contratado. Apesar de estar aí nas quartas de finais também da Copa Sul-Americana.
tem que dar o sangue no Campeonato Brasileiro, né? Não tem jeito. Uma Série B para um time como a América iria fazer muita diferença no orçamento, né? Então, E se você faz uma pesquisa das SAFs pelo mundo inteiro, sei lá, vai de 50 times, 40 estão na zona do rebaixamento, estão na segunda divisão, terceira divisão. Então, você virar SAF não quer dizer que seu time vai ser campeão. Às vezes, muito pelo contrário, né? Eles usam mais a SAF para venda e compra de jogadores, né? Então, um time que eu quero destacar aqui no Brasileirão, você até comentou um pouquinho, é do Daverson, do Cuiabá, né? O Cuiabá, nos últimos 6 jogos, ganhou 5, né, pelo Brasileirão. Se você voltar lá atrás, dos últimos 12 jogos, ganhou 8. Então, é um time que, pô, pelo investimento, né, pelo recurso que tem, tá em oitavo sim, lugar, se eu não me oitavo. engano. Então, é uma ótima campanha. Todo mundo falava, Cuiabá é para ser rebaixado, né? Então, tá legal assistir o Cuiabá aí com o Deivinho fazendo gol. Sim, pô, é o time, digamos assim, carisma, né? Do campeonato desse ano, né? Tirando o Botafogo aí, que também tá sendo bem carismático, né? Depois de ter essa volta aí, né? As vitórias. O Cuiabá é outro time, né? Que também tá fazendo grandes resultados, tá ganhando de time grande, jogando bem. E tem o Deivinho aí, né? Que cada semana tem um- uma cena nova, né? E ontem, claro, que ele também não deixou de tirar o sarro dele, né? Fazer a zoeira dele, fazer a postagem dele na rede social, né? Com a eliminação do Flamengo. No final de semana, a torcida do Cuiabá tava cantando que ele é o pai do Flamengo, né? E aí, na quarta-feira, quinta-feira, o time do Flamengo é eliminado, aí ele se esbaldou, né? Não, é engraçado que o Cuiabá meteu 3-0 no Flamengo, né? Ele fez o gol, tudo lá em Cuiabá. E aí, e aí ele é esperto, né? Porque a maior torcida do país. Aí na entrevista ali pós-jogo, ele, não, eu gosto muito do Flamengo, é a maior torcida do país. Ele é espertão também, né? Aquele papinho de jogador, né? Não, respeita, é um time grande, tarará, não sei o quê, mas gosta de fazer uma bagunça, né? Gosta de fazer uma piada com o time. É. Pedrão, vamos chegando aqui à reta final desse nosso episódio. Vamos passar aqui, a gente comentou, assim, deu uma beliscada nesse assunto, mas vamos comentar aí das semifinais da Copa do Brasil. Próxima semana, a gente vai ter definido aí os 2 finalistas. Então a gente já tem, assim, algumas semifinais, uma semifinal já um pouquinho encaminhada, né? Mas talvez mude, outra é um clássico. De um lado, São Paulo e Corinthians, vai ter o confronto de volta aí no estádio do Morumbi. O primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 2-1 lá na Neoquímica Arena. E do outro lado, Grêmio e Flamengo. O primeiro jogo foi lá na Arena do Grêmio. O Flamengo ganhou fora de casa por 2-0. E agora vai ter a volta também na quarta-feira, jogando no Maracanã com essa vantagem de 2-0. Então, essas semifinais estão bem engraçadas, né? Porque o Flamengo teve a primeira vitória lá no dia 26 de julho, né? No mês passado, de 2-0. E pra você ver como as coisas mudam, né? Tão rápido. Em menos de um mês, o Flamengo já tá meio que passando por uma crise, né? Vai jogar em casa contra o Grêmio, com a vantagem de ter ganhado de 2-0, mas com uma desconfiança enorme, né? Por ter sido eliminado da Libertadores, por o time não estar jogando bem, por ter aí problema com Jorge Sampaoli e tudo mais. Pedrão, você já deu aí o seu pitaco, acha que o primeiro jogo define? Ó, Corinthians e Flamengo ganharam os primeiros jogos. E aí, você garante aí que vai ser repetida a final do ano passado, Corinthians e Flamengo de novo na final da Copa do Brasil? Eu acho que sim, eu acho que sim. O meu feeling é esse, mas futebol, tudo pode acontecer. O São Paulo é muito forte no Morumbi, né? O São Paulo pode reverter. Mas é aquilo, é muita pressão. Eu vi uma declaração ontem do Caleri, depois que eliminou o São Lourenço, que é o jogo de nossas vidas contra o Corinthians, é o jogo mais importante dos últimos 10 anos, né, do São Paulo. Caleri falou isso. Então vai ser uma pressão gigantesca para chegar numa final de Copa do Brasil. A última vez que o São Paulo chegou foi em 2000, né, e o São Paulo não tem a Copa do Sim. Brasil, não tem o título. A única final, né, que o São Paulo disputou, né?
Foi. Mas pode ganhar do Corinthians, né? No 2-1, pode fazer um gol e levar para os pênaltis, ou fazer diferença de 2 gols. Mas aí, como eu falei, eu acho que o Corinthians vai apostar tudo ali na Copa do Brasil, né? Porque a Sul-Americana é um pouco mais difícil, ele vai pegar outro time argentino, Estudiantes, que é um time tradicional argentino, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Então, acho que a chance do Corinthians é tentar se vingar do Flamengo na final. E acho que o Flamengo também não perde essa classificação, mesmo estando em crise, mas tem um bom elenco. Se os caras se unirem ali, falam, ó, é o que sobrou pra gente, porque dificilmente a gente vai ser campeão brasileiro. Então, precisamos dar uma alegria para a torcida, que é ganhar essa Copa do Brasil. Então, eu acredito que dê Flamengo e Corinthians. E como eu falei, pode ser que na Sul-Americana dê São Paulo e Corinthians ao final. E aí, de repente, São Paulo pode se vingar. Mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Boa, quando você falou que o Caleri deu essa declaração, quem tá vendo a gente aí em vídeo viu que eu dei uma torcida assim no bico, porque eu fico um pouco incomodado quando tem essa coisa de tipo assim, é o jogo da temporada, se não der certo, acabou a temporada pro time. O que não é verdade, né? Assim, existem outras competições, outros jogos, então não é o último jogo da temporada, né? Não é como se fosse uma final da Copa do Mundo que é o último ali e acabou só daqui a 4 anos. Mas eu espero uma atmosfera que empurre o time, né? E aí a gente vai ter, né, uma possível... Pode ser que o Rames jogue agora no final de semana, no domingo, alguns minutos, então a gente espera que ele jogue também nesse jogo de volta contra o Corinthians, uma vez que o Luciano vai estar suspenso, né? Recebeu o cartão lá no jogo da Neoquímica Arena, tá suspenso. O Lucas, que é o que todo mundo fala aí, né, nos jornais esportivos, é o que tá mais bem fisicamente, se cuidou muito durante as férias, mesmo sem ter passado aí um bom tempo sem jogar. E aparentemente ele é um dos caras que pode jogar ali 60, 70, 80 e quem sabe até 90 minutos sem prejudicar a equipe. Então é um dos caras que chegou pra ser titular, né? Até porque vai ficar só até dezembro, né? Então tem que pôr pra jogar o cara. E o Rames passou um bom tempo aí sem jogar, não joga aí, se eu não me engano, jogou ainda esse ano no comecinho, em março, abril, lá no Campeonato Grego. Então, de lá pra cá, não jogou mais, se cuidou fisicamente, mas não tá no mesmo patamar que o restante do elenco. Então, desde que ele foi contratado aí, esses 15 dias, 20 dias, só trabalhando parte física, a galera tá elogiando os treinos dele, né? Mesmo vendo que a parte física não tá 100%, mas nos treinos já dá pra perceber que ele é diferente. O cara é diferente, o cara vai colocar o São Paulo em outro nível. Então vai ser isso, né? O São Paulino, acho que depois do domingo, quando acabar, o juiz der o apito final do jogo contra o Flamengo no domingo, o São Paulino vai ficar assim tenso, só esperando quarta-feira, 9h30 da noite, nunca chega. Vai ser um daqueles jogos que a gente vai ficar a semana inteira se preparando pro jogo, né? Putz, o jogo é 9h30, deixa eu comprar um engradado de cerveja, aonde eu vou assistir, com quem que eu vou assistir, deixa eu separar minha camisa, botar a cueca e meia da sorte, camisa da sorte, tudo pra tentar reverter esse jogo aí. E o Corinthians, o Luxemburgo já mostrou que quando ele quer, ele sabe jogar ali retrancadinho, tem uma zaga ali experiente, Cássio, Fagner, Gil, então vai ser um time ali difícil, mas eu acredito que a força do Morumbi vai ser superior. E no outro jogo ali, né, Flamengo e Grêmio, cara, eu não sei. Eu acho que esse é o mais incógnita. Porque esses últimos resultados e esse último fracasso aí do Flamengo, né, na Libertadores, e o Flamengo, a maior torcida ali, né, o time mais midiático aí do Brasil, quando tem uma crise, uma desavença, acaba se transformando numa bomba atômica, né? No clima aí de Oppenheimer aí, do filme, acaba se criando numa grande explosão, né? Então, não sei. Talvez a gente veja aí alguma coisa no Maracanã. E o Grêmio tem um bom time, né? Tem o Suárez aí, que já fez gol no Maracanã, já jogou no Maracanã, né? Por Copa do Mundo. Então,
Quem sabe ele se sinta em casa aí, ache alguns gols, o time do Flamengo fique nervoso. Mas vamos ver, né, o que vai rolar. Semifinais da Copa do Brasil desse ano de 2023. E excelente filme, Oppenheimer. Ainda não tive a oportunidade de ver. Esse final de Muito semana bom. talvez não veja, né? Final de semana, Dia dos Pais, vou estar com a minha filha. Quem sabe, né? Acho que talvez no domingo à noite dê pra mim ver, mas tô na Muito expectativa pra bom. assistir esse filme, hein? Um pouco longo demais, assim, tem muito diálogo, mas é um filmaço, é um filme muito bom. E uma coisa que também a gente não citou, que o Corinthians sem o Roger Guedes perde muito também. Sim, boa, boa, boa. Roger Guedes aí que foi realizar o seu sonho de jogar no Catar, né? Ele meteu essa que tinha um sonho de jogar no Catar. Já vi muitos sonhos, mas de jogar no Catar. Mas beleza, foi pra lá, né? Todo mundo tava. Ele que vinha sendo na temporada o melhor jogador do Corinthians, né? Se consagrou artilheiro da Arena Corinthians. O jogador mais importante da temporada pro Corinthians era o Roger Guedes, artilheiro da temporada do time. E aí surgiu a oportunidade dele ganhar grana. A gente já comentou aqui outras vezes que a carreira do jogador é curta, às vezes ele tem que fazer essa escolha. E foi lá pro Catar, né? Jogar lá a bola dele, já estreou com gol lá, tá feliz. E o Corinthians perde aí o seu jogador mais importante. E agora vai ter que contar com os outros ali, né? Os outros que estavam meio de coadjuvantes, né? O Renato Augusto, que vinha de lesões, o nosso atacante lá, como é que é o nome dele? O, Yuri Alberto. o Alberto. Yuri Alberto aí que passou um bom tempo sem ganhar, sem fazer gol. Cássio, então agora, talvez, né? Agora que o protagonismo vai ser dividido, o time até deu uma melhorada, né? Eu lembro que o Yuri Alberto, em algumas entrevistas, ele falava que o Roger Guedes era meio fominha, não tocava bola. Tinha essa teoria da conspiração, né? Que um tocava bola pro outro, que sei lá, um tinha ciúme do outro e tal. Agora não tem mais isso, né? Agora provavelmente ele vai receber mais bola. Agora é só fazer gol, né? E o Lucha como diz, é uma raposa felpuda, né? O Lucha ali tem muita experiência, mas o Roger Guedes era meio time junto com o Renato Augusto. Quando esses dois jogadores não estão no Corinthians, o Corinthians perde muito. Mas vamos ver, né? É um clássico, né? Tudo Sim. pode acontecer e vai ser um excelente jogo, né? Vamos torcer para que não quebre o pau, não tenha muita pancadaria. É isso aí. Pedrão, a gente falou aqui do Oppenheimer, um dos filmes aí que tá sendo o maior sucesso aí no cinema neste ano, que conta aí uma história aí da criação da bomba atômica. E falando em história, falando em filme, falando em casos, fatos reais, né? Ou só fatos, né? Porque todo fato é real. A gente vai encerrar o episódio de hoje com uma pitadinha histórica, né? Com mais uma história do nosso mundo da bola. Pedrão, o Boa. episódio de hoje, o que você preparou pra gente aí de pitadinha histórica, de causos do mundo da bola? Boa. Antes de terminar aqui com a pitada histórica, não, só quero falar mais um pouquinho sobre o Roger Guedes, sobre a Sim. venda dele. Eu acho assim, meu cara tem todo o direito de, sabe, de buscar mais dinheiro, beleza, tal, mas, meu, o cara, véspera de ir para a final de uma Copa do Brasil, era só acertar com o time e falar, não, final do ano eu vou, entendeu? Pô, é deixar o time na mão, sabe, o cara não tá morrendo de fome, não tá passando fome. Eu acho que hoje em dia esses jogadores estão muito, sei lá, a palavra é meio forte, mas é mercenário mesmo, porque, Uhum. meu, o cara não precisa de tanto dinheiro assim. Eles vão para a Arábia, acabam sumindo, o cara nunca mais volta a ser o que ele era, porque lá o cara não joga, o cara não treina, joga uma vez por semana, treina duas vezes por semana. Então eu acho que esse negócio de, pô, dinheiro todo mundo gosta, beleza. Mas é uma questão de bom senso. O Roger Guedes é novo ainda, entendeu? O cara pode ser que tenha chance na seleção brasileira, mas ele indo lá para a Arábia é complicado, né? Essa é a minha opinião, né? Sim. Mas vamos lá para o Pitadinha Histórica. Bora. Eu vou ler um trecho aqui do livro do grande Cláudio Karsug, considerado um dos maiores jornalistas da imprensa brasileira. Meus 50 anos de Brasil, que é da filha dele, né? Que escreveu, a Cláudia Karsug, editora Karsug.
E é um jornalista italiano que veio para o Brasil, mais de 50 anos, cobria muito Fórmula 1, e principalmente futebol, né? Ele foi um dos precursores de colocar estatística, né, no futebol. Tanto o time deu 10 chutes legal. no gol e tal. O Karsug era gênio, tá vivo ainda, né? Tem mais de 90 anos. Eu vou ler um trecho aqui do livro dele que é espetacular. Quando o Brasil foi para a Copa de 70. Boa. O Brasil saiu de Guanajuato para fazer alguns testes. Nada importante demais, nada decisivo. Zagallo estava arrumando o time, experimentando algumas coisas. Até que veio o último teste em Irapuato, que foi curiosíssimo por várias razões. Fomos até lá, bela viagem, e a seleção jogou contra um combinado local, mas tecnicamente e, sobretudo, taticamente, foi um desastre. Jogou muito mal. A defesa não marcava bem, o meio de campo não se encontrava, o ataque parecia perdido, enfim, um desastre. Eu me recordo que, ao término da transmissão, aí sim estávamos lá sentados, Mário Moraes, Mauro Pinheiro e eu, e um olhando para a cara do outro, e agora? Vai estrear com isso? Vai se repetir o que aconteceu em 1966? 3 jogos e tchau, até logo e vamos embora? Essa seleção assim não tem jeito nenhum. Essa visão técnica, tática, era também a de jogadores, que, como se sabe, reuniram-se depois e os mais experientes, como Gerson e Pelé à frente, foram falar com o Zagallo. Felizmente, conseguiram mudar algumas posições e mudar a forma de jogar, o que foi a salvação da lavoura, porque já na estreia contra a Tchecoslováquia, o Brasil venceu, apesar do time adversário ter aberto o placar. Nesse jogo-treino, em que só estavam as emissoras brasileiras, entendemos os problemas que teríamos pela frente. Falou-se nada. Nenhuma palavra chegou ao Brasil. Aí o desespero. Se não conseguimos irradiar daqui um jogo só nosso, como seria durante a Copa? Será uma catástrofe, será o caos. E ficou aquela preocupação no ar. Dias depois fomos embora de Guanajuato, preocupados. Chegamos à Cidade do México para a abertura e nos ajeitamos, cada qual de um jeito, porque o hotel não tinha muita disponibilidade de lugares. Eu me lembro que dormi no mesmo quarto que o Pedro Luiz, numa cama de casal. Enfim, isso era de menos. Lembrando que o Karsug, ele era da Jovem Pan, comentarista da Jovem Pan, né, da Rádio Jovem Pan, e o Pedro Luiz é considerado um dos maiores narradores da Jovem Pan, né, um dos maiores narradores da história da imprensa do Brasil. Mas foi nessa situação que tive uma lição que me valeu pelo resto da vida. Uma lição profissional. Chegou o Pedro, que gostava muito de mim no sábado, e eu era o chofer oficial da Alegre Caravana. Cláudio, vamos pegar o carro e vamos para o estádio. Mas fazer o que lá hoje, se a abertura é amanhã? Perguntei. E ele, fica quieto, vem comigo e você vai ver. Fomos para o Estádio Azteca e perguntamos, onde é o estacionamento da imprensa? E o cara disse, é ali. Aí começou o trabalho de relações públicas de Pedro. Olha, nós somos da principal rádio, a rádio oficial do Brasil. Nós vamos transmitir amanhã. E o Pedro Luiz coloca uma nota de $10 na mão do cara. E ele, puxa, Dom Pedro, muitas graças. E continuamos. Amanhã nós vamos chegar com esse carro e queremos ter certeza de um bom lugar para estacionar. O segundo passo foi com o encarregado de cabines da transmissão. E o encarregado da cabine, quem é? Pergunta o Pedro. E vai a mesma conversa. Só que a gente deu $50, pois a cabine era importante. 50? És um recordo de Brasil. Essa é a nossa cabine? Então vamos lá. Microfone vai ficar aqui, linha de retorno, cadê? Aparece o responsável pela transmissão. E o Pedro disse, olha, eu quero o retorno. E o responsável logo foi dizendo, eu não posso dar uma linha de retorno, é difícil e tal. Temos poucos circuitos. Teria que dar um circuito de serviço. $100 na mão e ouvimos um, sim, como não? Amanhã vai ter um circuito de serviço para os T, reservado. Tudo nessa base, o que os outros não fizeram. No dia seguinte, chegamos e era uma confusão. Fomos entrando com o carro, o lugar estava cheio, e quando estávamos a uns 100 metros, o Pedro disse, não quero perder tempo, me deixa descer enquanto você estaciona. E para minha surpresa, lá estava o sujeito com um lugar reservado para o nosso carro, dizendo, sim, como não, para Dom Pedro de Brasil está reservado. Muitos saludos a Dom Pedro. Obviamente, demos mais $10. Aí chega na cabine, tudo perfeito, arrumadinho, tudo funcionando.
A cada 5 minutos vinha um encarregado. Tudo certo? Tudo bem? Tudo funciona? E tinha outra emissora brasileira, não me lembro qual, que também tentava transmitir. Num determinado momento, Pedro fala para o encarregado: olha, o retorno tem um pouquinho de barulho. E o cara, deixa comigo, arrumo tudo no instante. O que o cara fez? Tirou a linha boa da outra rádio e trocou com a nossa de retorno, que era ruim. Tudo funcionava assim. O livro top. Ó, Cláudio Kintsugi, muito bom. boa, a gente vai deixar na descrição do episódio aí o livro para quem quiser ler e saber mais dessas histórias aí. Pô, sensacional. E acredito que até hoje seja assim, hein? Até hoje, Também se acho. você chegar uma graninha a mais ali, as coisas milagrosamente acontecem. Pedrão, tamo junto, mano. Mais um episódio aí. Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Quer deixar seu recado final aí? Valeu a todo mundo que escutou, que viu os nossos rostinhos bonitos, o Careca e o Cavani de Itaquá. Se inscreva no canal, dê o like, compartilha, ative o sininho, comente aí o que você achou, queremos sugestões, feedback. E valeu, Luanzeira, obrigado e feliz Dia dos Pais a todo mundo. Fechou. Valeu, Pedrão. Você que tá aí passando o final de semana com seu paizão aí na cidade dele. Valeu pra todo mundo que ouviu aí o nosso episódio. Obrigado pela sua audiência. Então compartilha aí com seus amigos. Deixa o like, comenta, deixa o seu comentário aí. E é isso, né? Tamo junto, mais um episódio. É nóis. Até o próximo. Valeu, Pedrão. Valeu!